grato ao nosso Deus por tudo que tem feito em nossas vidas. Em alguns minutos, falar algo da parte do nosso Deus a essa igreja, a qual o Senhor Jesus colocou em meu coração. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha família. Nós vivemos Tirilar, e ela contando o testemunho, passou um filme na minha mente desde quando nós nos conhecemos, nós vamos casamos até o dia de hoje, e durante todos esses anos passamos por várias dificuldades, várias provações, mas em todas elas o Senhor esteve conosco, e nessa última não foi diferente. Amém? Louvo a Deus. Meus irmãos, em breve palavras quero compartilhar com os irmãos no livro de Atos, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 16 e o versículo de número 25 diz assim a palavra do Senhor. Passarei ler para não perdermos tempo. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. E pregavam a palavra do Senhor a todos os que estavam em casa. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, e ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa. Então, na sua crença e em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém? Somente até aqui. Meus irmãos, eu meditando nestes versículos no livro de Atos e vendo a grandeza do nosso Deus e vendo o que o Senhor Jesus ele faz para que muitos sejam beneficiados. E eu estava vendo esta passagem, a qual aqueles dois irmãos saíram para orar, e ali durante aquele percurso, durante alguns dias que ali eles estavam, havia ali uma jovem, a qual tinha um espírito de adivinhação, e aquela jovem passou a seguir Paulo e Silas por alguns dias, e aquilo ali perturbou os nossos irmãos. E quando ele viu que aquilo era algo do inimigo, eles repreenderam aquele espírito de adivinhação daquela moça. Isso trouxe grandes transtornos aos homens a qual lucravam com aquela jovem, pois ela tinha esse espírito de adivinhação, e através daquela jovem, aqueles homens a qual ela era escrava ganhavam muito dinheiro com isso. E quando eles repreenderam aquela jovem, aquele espírito maligno que estava na vida daquela jovem, logo a notícia chegou até aqueles homens, e ali eles mandaram que trouxesse Paulo e Silas para que fossem açoitados. E ali Paulo e Silas passou por aquele processo, foram açoitados, e a Bíblia vai nos dizer que eles foram presos à prisão interior, ou seja, uma prisão aonde só estava naquele lugar homens
eles não tinham cometido nada disso. Mas eu lendo este texto, eu entendi que maior do que a dor é o propósito a qual o Senhor Jesus tem em nossa vida. E se nós passarmos a ler até o versículo de número 40 do capítulo 16, nós vamos entender que aqueles homens passaram por todo este processo, porque o Senhor Jesus tinha um propósito na vida do carcereiro e na vida dos seus familiares. E eu fiquei imaginando aqueles homens naquela cela sendo açoitados, mas mesmo diante daquela provação a qual eles estavam passando, eles estavam orando e louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos por provações, talvez não é na cadeia, mas talvez é uma enfermidade, é o desemprego, mas que nós possamos aprender como Paulo e Silas, que mesmo dentro da prisão, eles estavam orando e cantando ao Senhor Jesus. E perto da meia-noite, a Bíblia vai nos relatar que houve-se um terremoto, e eu começo a imaginar aqueles outros presos que estavam ali junto com Paulo e Silas, e acho que eles conversando entre eles, dizendo: esses homens não fizeram mal nenhum, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas eles não, e eles estão louvando e orando ao Senhor. E eu creio que quando houve aquele terremoto, a Bíblia não vai nos dizer, mas eu creio que através do testemunho de Paulo e Silas, além do carcereiro e sua família, muitos outros devem ter se entregado a Jesus, porque o testemunho foi muito forte. Então, meus irmãos, se você está passando por uma provação, talvez se fosse outras pessoas estariam murmurando, pois eles estavam fazendo a vontade de Deus, a vontade de Jesus, mas mesmo assim eles não se livraram de passar pelo processo. Mas todo o processo que nós passamos é porque tem um propósito. Talvez hoje nós não entendemos o porquê que nós estamos passando, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, nós vamos entender que este processo a qual nós estamos passando é porque o Senhor Jesus queria algo extraordinário em nossa vida. E o interessante é que quando a bênção chega, ela não chega só para você, ela chega àqueles que estão ao redor de você também. Talvez você esteja orando pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua esposa, e através das suas orações, o Senhor Jesus está guardando e irá alcançar os seus filhos, a sua esposa. Através da sua oração, o Senhor Jesus ele está guardando os seus. Como foi com Paulo e Silas quando eles estavam ali naquela prisão. Aquele carcereiro, quando viu que as portas estavam escancaradas, ele quis tirar a sua vida. Mas Paulo e Silas vai dizer: ei, calma, estamos todos aqui, aleluia. Calma, não precisa tirar sua vida não, porque o Senhor Jesus tem algo maior para você. Meus irmãos, se você veio nesta noite, talvez você saiu da sua casa com um problema que só você e Deus sabe, mas o Senhor Jesus, Ele tem a solução para o teu problema. Ainda que aos olhos humanos não tem mais solução, mas o Senhor Jesus, assim como foi com Paulo e Silas, Ele pode trazer um terremoto, Ele pode quebrar as cadeias e dar vitória à sua vida. Mas para isso precisamos permanecer fiel a Ele, aleluia. Para isso precisamos permanecer, aleluia, na dispensação do Senhor. E assim como foi com aquele carcereiro, que tanto ele quanto a sua família recebeu a salvação, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele também está cuidando dos seus nesta noite. Não somente fica na posição que o Senhor Jesus te colocou. Talvez você chegou dizendo: eu estou cansado desta vida que estou passando, eu tenho ido à igreja, eu tenho buscado, mas eu não tenho tido resposta. O Senhor Jesus, Ele está trabalhando em seu favor, porque o Senhor Jesus, Ele também trabalha no silêncio, aleluia, e no silêncio Ele está trabalhando em seu favor. Então, meus irmãos, não desanime. Se a luta está grande, é porque a vitória
vigília, eu estava com o meu carro com o vidro fechado. Quando eu comecei a manobrar, uma jovem bateu no vidro do carro, e eu abri o vidro, e quando eu abri o vidro, ela se assustou, e ela falou: ah, perdão, pastor, eu pensei que você ia vir na lojinha, que ali a 50 metros mais ou menos, tem ali, né, onde tem ali a questão de droga, essas coisas. E ela falou: me perdoe. Eu falei: não, fique em paz, não tem problema não, eu entendo a sua situação. E ali em poucos minutos, aquela jovem começou a falar da vida dela para nós. Estava eu e o jovem Henrique no carro, e ela começou a dizer: pastor, eu era da igreja, eu me afastei, e agora eu não tenho forças, pastor. E aquela jovem começou a chorar, e ali nós começamos a evangelizar. Falei: nós estamos indo aqui orar ao Senhor na vigília, vai lá, eu sei que é difícil. E aquela jovem, ela contou o testemunho dela, e nós fomos para a vigília, estacionamos o carro, e na segunda parte da vigília, aquela jovem entrou ali naquela congregação onde nós estávamos orando, e aquela jovem entrou chorando, e ali nós oramos por ela, oramos para que o Senhor libertasse aquela vida, e ela nos abraçou e ela falou: pastor, eu vou voltar para Jesus, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele nos dará força. Aleluia. E ali nós instruímos ela, as irmãs que ali estavam conosco, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então, continue orando em nosso favor, em prol da Alma Neve, para que o nome do Senhor